Bem, o diretor da Polícia Federal deu uma entrevista hoje à Globo News e fez muitas revelações sobre diversos assuntos, dentre eles sobre o 8 de janeiro, sobre a ABIN e o caso Marielle. Esse é mais um plantão do Meteoro. Sofia Labanca me acompanha em mais um episódio. Tudo bem, Sofia? Tudo, e como é que você tá, Salmas? Tudo certo, seguimos por aqui. Agora temos essa entrevista que foi dada na Globo News. Eu vi no canal da André Sadi também sobre isso. Conta um pouquinho pra nós. Pois é, o Andrei Rodrigues, né, ele deu uma entrevista aí na Globo News na última quinta-feira, dia 4 de janeiro, na qual ele falou de muitos assuntos, muitos assuntos. Ele falou de regulação das redes, ele falou sobre ir atrás dos financiadores e mentores do 8 de janeiro, falou sobre a invasão das redes sociais lá do Twitter da Janja, muita coisa. E para mim, só o fato dele ter tantos assuntos sobre os quais falar já mostra o quão presente a Polícia Federal se tornou na nossa vida, no nosso noticiário, né? Cara, Eu nem não sei falho. se houve algum momento em que a gente via tanto PF, PF, PF. Tá, talvez na época da Lava Jato, enfim. Mas eu vou destacar aqui três pontos dessa entrevista, que para mim foram os que mais bateram e eu também vi que foram os que mais repercutiram na imprensa. Foi a ameaça de morte ao ministro Alexandre de Moraes, né, o Xandão, o caso Marielle Franco e também a operação da Polícia Federal contra a ABIN, né, a Agência Brasileira de Inteligência. Inteligência. Vamos lá, começando pela ameaça ao Xandão. Eu vou mostrar aqui, antes da gente ir para a entrevista, eu vou mostrar um trechinho que a gente já mostrou em outro corte aqui do nosso plantão, Salmazo, mas eu acho que vale a gente trazer para contexto do Xandão dando uma entrevista ao jornal O Globo, falando sobre a ameaça, sobre o que o pessoal que invadiu lá os prédios no 8 de janeiro queria fazer com ele. Vamos lá. São três planos. O primeiro plano era num domingo, as forças especiais viriam de Goiânia, 100 pessoas das forças especiais também, um exagero, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. E a terceira, os mais exaltados, defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. Então, você vê aí, o pessoal tinha, não eram todos, mas tinha gente que tinha intenção de enforcar o Xandão na Praça dos Três Poderes. Essa revelação aí que o Xandão fez ainda não era conhecida, sabe? Ainda não tinha chegado à imprensa essa informação desses três planos aí. E o que significa que onde quer que essa informação esteja, era algo que até o momento ainda era sigilosa, né? Foi o Xandão realmente quem revelou isso aí. E daí, como seria esperado de jornalistas, quando foram aí colocados de frente com o Andrei Rodrigues, com o diretor da Polícia Federal, eles resolveram perguntar, escuta, é verdade isso aí? Realmente existia esse plano? E o Andrei Fernandes confirmou. Vamos ver lá. Isso já era de conhecimento, Otávio. Isso são informações extraídas de trocas de mensagens daquilo que eu comentava, né? Das apreensões, das prisões, de todo o trabalho investigativo que está sendo feito e segue em curso. Então isso hoje o ministro Alexandre tornou público e é uma situação absolutamente grave, né, e que as nossas equipes estão debruçadas sobre essa pauta e sobre tantas outras que envolvem esse episódio, né, com a possibilidade de monitoramento do ministro Alexandre, com a questão do planejamento, né, de um sequestro ou de homicídio, enfim, toda a sorte de barbárie que estavam nesses grupos, nesses contatos sendo comentados. Então já dá para identificar quem estava tramando assim a prisão e até o enforcamento do ministro. Você já identificaram as pessoas. A partir dessas mensagens a gente tem a possibilidade da identificação dos responsáveis. Quem são? Saberemos em breve. Bem,
Aí você vê os dois fazendo seu trabalho. O jornalista não perdoaria o Valdo Cruz se ele não perguntasse Pingou a, quem são, pingou a bola, ele mas, chutou. mas também não tem como você exigir que o cara fale, porque realmente, se a investigação está em andamento, tem que ter cuidado com o que vai revelar. Os dois fazendo seu trabalho da maneira correta. Tá certo, cara. Mas, putz, eu quando olho o Xandão falando disso aí, cara, eu até me policio pra não chamar ele assim, né? Mas o Alexandre de Moraes, quando eu olho assim, eu não consigo esquecer que ele é cria do Alto Tucanato, assim, sabe? Não consigo, assim, a posição em que ele se colocou, assim, uma posição tão controversa, né? Dentro de onde ele veio, assim, né? Enfim. Pois é, o jardineiro do Paraguai, né? Que como já andaram chamando ele, você sabe por que desse apelido? Eu não sei, diga pra mim. E tem uma imagem da época que ele ainda não era ministro do STF, que ele ainda trabalhava com a Polícia Federal, que estava numa operação contra tráfico de drogas vindo do Paraguai, e daí aparece ele com um facão na mão, cortando pé de maconha. Ah, lembro. lembro sim. E bem nesse clima contra as drogas em São Paulo, não sei o quê. Cara, uma cria do Alto Tucanato e de repente se coloca nessa posição, assim, você não sabe quem que tá mordendo quem, né? Se é o rabo que morde o cachorro, enfim. Exatamente. Mas você disse que ele deu várias informações também sobre o caso Marielle e sobre a ABIN e tudo mais. Exatamente, vamos para lá. Vamos falar então do caso Marielle. O caso Marielle é um caso que ele voltou à tona agora recentemente, graças ao Flávio Dino, que deu em uma coletiva de imprensa, ele falou do caso Marielle e falou que ele tinha certeza que o caso seria totalmente elucidado. Ser totalmente elucidado, a gente sabe o que significa. O caso Marielle, a gente já sabe quem foram os executores do crime, mas a gente ainda não sabe quem foi o mandante do crime. Então, elucidar completamente significa descobrir quem é o mandante. E isso gerou aí algum bafafá, né? Escuta, como é que é essa história, né? Vão descobrir mesmo o mandante do crime Marielle, do caso Marielle? E daí perguntaram isso ali pro Andrei Rodrigues. Que, lembrando, a Polícia Federal, ela assumiu o caso Marielle faz pouco tempo. Agora vai dar 1 ano que a Polícia Federal está cuidando do caso Marielle. Antes disso, quem cuidava era a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, né? Uhum. E daí o que o Rodrigues vai falar aqui. Olha, a gente tem dificuldades, esse lapso temporal, né? 5 anos aí atrapalha, mas ele também faz uma revelação de que houve interferência no caso. Vamos ver lá. Eu fiquei pensando, lembrando de várias autoridades que participaram da investigação, que falavam, até informação de bastidor, que houve muita gente atrapalhando o curso dessa investigação. Como o senhor bem lembrou, a Polícia Federal entrou há pouco, acho que já tem 1 ano, né, nessa investigação, mas trouxe a delação do Elcio, por exemplo. O senhor hoje, no comando da Polícia Federal, pode dizer com convicção de que essa investigação foi atrapalhada? Foi atrapalhada e isso é um fato notório, inclusive... De forma proposital. Inclusive, nós, Polícia Federal, tivemos um inquérito ano passado, enfim, retrasado, não me recordo. Passado não, retrasado ou antes, exatamente para apurar essa intervenção indevida no processo da investigação, né, que tramitava então na Polícia Civil, que inclusive foi conduzido pelo delegado Leandro Almada, que hoje é o superintendente do Rio de Janeiro e que, em última análise, é quem coordena essa nova investigação. Então, de fato, houve responsabilizações já naquele momento, a partir do inquérito nosso, e agora o nosso foco é entregar à sociedade, entregar à justiça os responsáveis por esse bárbaro crime da vereadora Marielle. No decorrer da entrevista, daí o diretor, ele vai falar também que ele concorda com o Flávio Dino, ele concorda que vai ser elucidado o caso, ele só pede tempo, né? Ele diz, olha, eu não posso simplesmente acelerar essa investigação, mas ele diz concordar com o Flávio Dino, que vai ser chegado aí ao mandante. E essas interferências, Sofia, essas interferências elas vêm da Polícia Civil, das milícias do Rio. Essa interferência ela vem em que âmbito dentro desse caso?
Então, ele não chega a dizer em que âmbito, né? Uhum. Mas o que a gente pode saber é que, por exemplo, já tem informações que foram confirmadas agora no decorrer de 2023 de que houve negligência da polícia, que a polícia deixou de agir em alguns pontos, né? A Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então, a gente pode acreditar que sim, teve interferência pelo menos dentro da polícia, se não por ação, por omissão. Uhum. Agora, durante 2023, a gente também teve um avanço aí bastante importante com a Polícia Federal, que inclusive a Sadi chegou a falar ali, né, da delação do Elcio Queiroz. Elcio Queiroz foi um dos executores do crime, de acordo com o depoimento dele, ele era a pessoa que estava dirigindo o carro Uhum. que levou, que foi usado no crime aí, no assassinato de Marielle Anderson. E daí ele também fala sobre outros 3 nomes. Ele fala do Rony Lessa, que é a pessoa que teria executado, de fato, atirado contra Marielle Anderson. Ele fala do Suel, que seria aí uma pessoa que teria ficado acompanhado a Marielle por muito tempo aí para conhecer a rotina dela e que também teria sido a pessoa que teria se livrado do carro que foi usado no crime, e também fala do Macalé, que seria um quarto integrante aí da equipe, que teria sido o intermediário entre os outros 3 e o mandante, né? Ele seria a Uhum. pessoa que levou ao grupo essa, aspas, como eles chamavam, missão. Daí você pensa, pô, você tem aí o Macalé, o cara que é intermediário, já sabemos como que a gente chega no mandante. A questão é que o Macalé foi assassinado em 2021. Uhum. Então, queima de arquivo? Não sou eu que vou dizer, mas que ele foi assassinado em 2021, foi. Então, o integrante da equipe que teria contato com o mandante não está mais aí. Enfim, era isso que a gente tem sobre o caso Marielle. E tem um último ponto que eu queria trazer, que é o que o André Rodrigues falou sobre a ABIN. Sim, a A Agência ABIN, Brasileira de Inteligência, né? Que na mão dos bolsonaristas aí virou uma máquina de investigação contra, enfim, desafetos políticos e opositores, né? exatamente, a gente está falando aí o quê? Da Operação Última Milha, que é uma operação da Polícia Federal investigando a ABIN pelo uso de um aplicativo chamado First Mile, que estava sendo usado ilegalmente para espionar opositores do governo. Nessa entrevista, o Andrei Rodrigues vai falar que foram mais de 30 Uau. mil pessoas que foram alvo aí dessas investigações ilegais, Não dessa é possível que espionagem. Sofia Labanca não esteja no meio dessas 30 mil pessoas, tá louco? Espero que não. Também não iam descobrir muita coisa. Não, mas essa Enfim, é que gente que fala o que pensa, né? Gente que lê e sabe o que diz, né? Aí complica. Nessa lista devia ter vários. pois é. Com certeza, jornalistas a gente sabe que tem. Se eu sou importante o suficiente para estar nessa lista, eu não sei, mas que jornalistas tinham. E daí a gente pode ver ali o vídeo do Andrei explicando o que estava sendo feito lá. Vamos lá, vamos É o acompanhar. que eu hoje posso dizer, a ferramenta no seu uso regular, diria assim, no uso próprio dela, ela permite o rastreio mediante a invasão dos aparelhos, não é apenas monitoramento de antena, ou seja, há monitoramento telefônico de sinais, não de dados de voz ou de mensagens, mas de sinais que apontam a localização exata que essas pessoas estão. E aí, a partir de cruzamentos de informações, olha, o celular do Andrei está aqui, do Otávio está aqui junto, ou seja, eu posso concluir que eles se encontraram em determinado momento, em determinadas circunstâncias. E, portanto, isso traz uma série de consequências, né, de fato, que monitoram e monitoraram pessoas, aquelas que já são de domínio público, né, jornalistas, professores, sindicalistas, políticos, Olha. juízes, enfim, pessoas que não há justificativa técnica legal para o monitoramento. E daí também acho que dá pra gente destacar o que tá ali embaixo, né? Ali Opa. tava escrito ali, ó.
Andrei, dados brasileiros estavam armazenados em Israel. Isso é uma outra informação que saiu nessa entrevista, que lembrando que o aplicativo First Mile aí, ele vem de ele foi comprado no governo Temer, de uma empresa chamada Cognite, que é uma empresa israelense. Então, isso coloca aí mais uma questão que a gente tem que pensar, que esses dados aí de pessoas importantíssimas dentro do governo brasileiro estavam armazenados num país estrangeiro, né? Que daí também a gente fica pensando, ok, é meio perigoso a gente ter dados desse tipo sendo mandados pro estrangeiro, para qualquer país, não é nem questão de ser Israel, não. Mandado para os Estados Unidos, né? Mandado para os Estados Unidos. Toda a nossa comunicação fina acaba lá nos caras, né? Não adianta. Pois é. Mas, enfim, era isso, como eu falei, tem muito mais nessa entrevista, mas a gente não vai sair daqui hoje se fosse mostrar tudo. Eu peguei e destaquei esses 3 pontos aí. Esse uso indevido, né, cara, do Estado e das suas forças, ele é complicado, né? A gente até acabou de comentar sobre a presença da PF tão forte hoje em dia dentro do espectro político, e dá até um medinho, assim, né, de virar meio que um FBI, assim, né, ter uma agenda própria, né, uma agência de inteligência que tem uma agenda própria, como a CIA, como o FBI e tudo mais. Você pega e vê, tipo, acabando virando agentes políticos, né? Essas agências, né? E de certa forma estão aqui para proteger-nos e não conseguem nos proteger desses caras aí. Mas então, é isso. Sofia, muito obrigado. Mais uma participação aqui no Meteoro, no Plantão. Mais um adendo, alguma coisa? Não, era isso. Então, valeu. Tchau, tchau. Pessoal, sigam aqui, ó, Lente Vermelha, também o Guarriro e os canais do Meteoro, e a gente se vê no próximo Plantão. Tchau!